Agora a gente vai ver a regulação do equilíbrio de sódio. Para a gente ver a atuação de mecanismos de regulação do sódio, é necessário que haja uma modificação do nível normal de sódio no organismo. A presença de sódio no plasma, ela varia de 135 a 145 milimóis por litro. Se a gente tem um aumento desse nível de sódio, a gente tem uma hipernatremia. E se a gente tem uma diminuição, a gente tem uma hiponatremia. Todos esses processos, eles vão desencadear mecanismos para a regulação do sódio. E onde no néfron acontece as principais porcentagens, né, de reabsorção do sódio? Principalmente acontece na parte do túbulo contorcido proximal. Mais de 65% do sódio ele é reabsorvido nessa localização. A alça de Rayleigh, principalmente o ramo descendente, participa também muito da reabsorção de sódio, com mais ou menos 25%. E o túbulo contorcido distal e partes do ducto coletor, elas também participam, só que de maneira menos relevante. E como que vai acontecer, né, a regulação do equilíbrio de sódio? Primeiramente, quando a gente tiver a ingestão do cloreto de sódio, que é a principal forma que o sódio ele entra no nosso corpo, seja pela alimentação ou pela ingestão de líquidos, a gente vai ter dois processos principais, que vão ser a vasopressina e o comportamento de Sage. A vasopressina, ela vai atuar principalmente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, aumentando a reabsorção de água e de sódio nessas porções. E também a Sage, ela vai estimular a pessoa a beber mais água, né, para diminuir a osmolaridade da concentração de sódio. Embora se fale muito, né, do cloreto de sódio, que é a forma que a gente consome, que a gente ingere o sódio, esses métodos de regulação, eles só vão funcionar mesmo com o íon de sódio. Então, a gente tem a regulação do íon de sódio e, consequentemente, a gente tem a levada desse cloreto de sódio porque é onde o sódio vai, o cloreto de sódio vai atrás. E agora a gente entra em outros dois processos, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a gente vai começar falando da aldosterona. Essa aldosterona, ela é um hormônio esteroide produzido nas glândulas suprarrenais, que são glândulas presentes no polo apical, né, superior dos rins, e eles vão estar ali participando, aumentando, né, a atividade da bomba de sódio e potássio, podendo causar a reabsorção de sódio e a excreção e a secreção de potássio. Então, como que ela vai agir? Ela vai agir na última porção do túbulo distal e do ducto coletor, onde as células mais abundantes vão ser as células principais, que são as células-alvo da aldosterona. Nessas células, ele vai estimular a proliferação de bombas de sódio e potássio e também a atuação mais efetiva dessas bombas já presentes ali na membrana. E aí, dessa forma, ela vai conseguir reabsorver sódio por meio da excreção de um potássio, certo? E em que condições vai controlar, né, a secreção de aldosterona? Em condições normais, vai acontecer pelo aumento da concentração de potássio, principalmente. Se a gente tem um aumento da concentração de potássio, e o potássio ele pode ser excretado por meio da troca com o sódio, a gente vai ter estimulação da aldosterona. Também a queda da pA, ela pode promover, porque o sódio é o principal componente, né, de osmolaridade que vai chamar, entre aspas, a água de volta para o capilar. Em estados patológicos, há dois fatores adicionais que estimulam a produção de aldosterona. Elas são o aumento da osmolaridade do líquido extracelular, ou seja, a osmolaridade é a concentração. Tem muito soluto dissolvido líquido extracelular, então a gente precisa levar mais aldosterona para, consequentemente, reabsorver mais água. E um decréscimo da concentração plasmática de sódio. Então, se a gente tem o mecanismo ali de falta de sódio, a gente tem a tendência de querer reabsorver o sódio para poder secretar, né, um potássio por meio das bombas de sódio e potássio. A angiotensina 2 e seus efeitos.
Bom, lá próximo à arteríola aferente vai ter uma porção do túbulo contorcido distal que vai ser a mácula densa. Nessa mácula densa vão conter células que vão ser sensíveis à quantidade de cloreto de sódio, né, presente ali no líquido que foi absorvido para dentro do néfron. Então, se a gente tiver uma diminuição de cloreto de sódio, a gente vai estimular as células justaglomerulares lá na arteríola aferente a produzir renina. A renina ela vai atuar sobre o angiotensinogênio, formando angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai sofrer a ação da enzima conversora de angiotensina, que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 vai ser a forma ativa, que vai atuar de diversas formas, principalmente para promover o aumento da pressão arterial. Então, a angiotensina 2 vai aumentar a secreção de vasopressina para, consequentemente, aumentar a proporção do plasma para aumentar a pressão arterial. A gente também vai ter a angiotensina 2 estimulando o hipotálamo, que é o centro regulador da sede. A gente também vai ter o angiotensinogênio provocando a vasoconstrição, que vai acabar fazendo o fluxo diminuir naquele local, e aí com o fluxo diminuído a gente vai conseguir reabsorver mais componentes. A gente vai ter estimulação também do sistema simpático para aumentar a pressão arterial por meio da vasoconstrição. E também vai aumentar diretamente a reabsorção de sódio no túbulo proximal, porque ele vai estimular o trocador sódio e hidrogênio, que vai fazer ali também um processo de regulação do próprio pH sanguíneo. Os peptídeos natriuréticos, eles têm uma função contrária, né, ao que acontece no sistema renina-angiotensina. Por isso que a gente fala, né, que ele é um antagonista endógeno do sistema renina-angiotensina, porque ele vai promover a natriurese, que é a excreção de sódio, e a diurese, que é a excreção de água. A gente tem dois tipos principais de peptídeo natriurético, que é o peptídeo natriurético atrial, que vai ser produzido lá nos átrios, em células especializadas do miocárdio, e a gente vai ter um peptídeo natriurético cerebral, que vai ser produzido nas células miocárdicas ventriculares e também em porções do cérebro. E aí, nos rins, esses peptídeos natriuréticos, eles estão envolvidos com o aumento da taxa de filtração glomerular e vão reduzir a reabsorção de sódio no ducto coletor. Hiponatremia de diluição é a nossa correlação clínica. A gente tem a consideração de que quando a pessoa está fazendo alguma atividade física intensa, ela vai acabar excretando por meio do suor grandes porções de água e também de eletrólitos. Nesse processo, ela vai ter uma perda muito grande desses componentes e, aí, consequentemente, quando ela beber água, a concentração de sangue vai aumentar, consequentemente, pela elevação da quantidade de plasma, e, consequentemente, a gente vai ter uma hiponatremia, que vai ser a diminuição de sódio, né, reduzida abaixo de 135 milimóis por litro.